voltamos e agora a gente vai falar sobre baralho cigano. Nos outros programas a gente falou um pouquinho sobre o baralho cigano e algumas outras cartas para começar a trazer uma introdução do que significa cada uma delas. Hoje a gente vai continuar com outras cartas também para dar continuidade até entender carta por carta, até chegar na última, para realmente entender como que isso funciona e como que ela traz essa resposta, essa previsão e adivinhação pra gente na hora de um jogo. Então, hoje a gente vai começar com a carta 7 para falar sobre qual é o significado dela, que muitas vezes assustam as pessoas por conta de ser a carta da cobra. E quando as pessoas olham a carta da cobra, elas muitas vezes acham que é uma carta já de falsidade, assim. A carta 7, ela sim traz essa conotação sobre a questão toda de falsidade, porque né, a gente está acostumado no dia a dia a chamar o outro de cobra quando a gente quer chamar o outro de falso. Só que ela também tem uma outra conotação que é sobre transformação. Então, não necessariamente ela é uma carta que vai falar sobre uma coisa ruim na sua vida. O que eu quero dizer com isso, para eu entender melhor? A cobra, por si só, ela troca de pele. Essa troca de pele significa que ela está se renovando. Então, quando chega aqui na nossa leitura e existe a carta 7 no meio das outras, né? Porque normalmente a gente lê a que está no meio e as 4 que estão em volta. Não, dependendo das cartas que estão em volta, ela pode trazer então essa conotação da transformação que você está fazendo dentro de você, dessa renovação. Então, não necessariamente ela é uma carta tão negativa assim. Claro que ela sozinha, numa leitura de sim ou não, ou de saber se tem alguma traição, alguma coisa assim do tipo, ela é a carta que representa essa traição. Ela é a carta que traz essa parte mais densa, mais pesada, de realmente às vezes o consulente ele quer saber se tem uma magia nele, ou alguma coisa assim, né? Tem algumas cartas aqui no baralho que dão a conotação para dar certeza se a pessoa tem algum tipo de magia que foi colocado, que não necessariamente foi um trabalho feito, tá? Às vezes pode ter sido só um pensamento que mandaram ali e que já magiou a pessoa. Acontece, né? A palavra tem muito poder. Então, aqui ela tá falando sobre essa conotação tanto de traição quanto falsidade e tudo mais, que é o mais comum, que a gente já tá acostumado a entender, mas também fala sobre essa parte de renovação, da sua autorrenovação, ou talvez, se você tivesse perguntado sobre uma questão de trabalho, se vai ter uma recontratação, uma renovação de alguma coisa ali, sim, ela pode trazer essa resposta para o consulente. Então, nunca tenha medo da carta da cobra. Sempre perceba que ela pode, dependendo da carta que estiver do lado, trazer a resposta que você precisa ouvir naquele momento. Já que na carta 8, a gente também está falando sobre transmutação e transformação, porque é a carta do caixão. É uma carta que fala sobre morte. Ao contrário da carta da cobra, que fala sobre a renovação, a carta do caixão, ela fala de uma transformação nesse sentido assim, mais de trazer a transformação de encerramentos de ciclo. Então, a morte ali em si
Ela é uma morte onde vai ser dita exatamente para encerrar aquele assunto. Acabou aquele assunto. Aquele ciclo que você estava passando, aquele assunto que você estava passando, acabou. É hora de renovar, de começar um novo ciclo, uma transformação totalmente, assim, inesperada, de uma forma que você nunca viveu na sua vida. Então, as duas são cartas que falam sobre essa transformação independente da área, porém, uma é muito mais com relação a renovar e a outra de realmente encerrar aquele ciclo. Acabou, vamos para uma nova vida. Isso é independente do assunto, tá? Pode falar de uma previsão, de uma morte de alguém? Até pode. Tá? Ela até pode falar sobre isso. Só que ela nem sempre é essa conotação que é dita. Quando aparece aqui, né, no jogo, é muito mais a morte mesmo, de fato, do assunto em que o consulente perguntou, ou dessa transformação na área que da vida que o consulente perguntou, do que a morte em si de uma pessoa. Então, também, de novo, assim como a carta da cobra, na hora que cai a carta do caixão, não se assuste, porque não fala exatamente de algo concreto que você vai morrer naquele momento. Às vezes ela pode mostrar que para você iniciar um novo ciclo, você precisa enterrar aquilo que foi dito. E aí sim trazer um novo para sua vida. Além disso, os outros aspectos que tem aqui nessa que eu tô falando para vocês, né, deste baralho, as cores dentro do caixão, elas também têm relação à elevação e ascensão da pessoa. Então, ela vai trazer aqui aspectos de chegar na cor do roxo, do lilás e do rosa, exatamente por essa transformação que vem do nosso chakra cardíaco até o nosso chakra coronário, que fala da parte de elevação espiritual. Então, ela também pode trazer para você uma conotação de, se você caso queira saber sobre a espiritualidade, porque acontece muito, né? Tem muitos consulentes que querem saber se tem alguma coisa no campo da espiritualidade deles, se tem alguma mensagem do próprio guia. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não ouve o nosso próprio guia, não consegue entender as mensagens do nosso próprio mentor. Então, se a sua pergunta vai direto para essa questão e cai a carta do caixão, ela vai trazer para você exatamente isso. Ela pode trazer mostrando que o seu mentor, de alguma maneira, está querendo trazer essa mensagem, esse entendimento. Então, a gente percebe por conta das cores ao redor. Vindo para a carta 9, estamos falando da carta do buquê. A carta do buquê é uma carta extremamente positiva, harmônica. Ela fala muito sobre a beleza, sobre como você enxerga as coisas, sobre o assunto que foi colocado ali, a área da vida. Se existe alguma questão, por exemplo, se o consulente ele quer perguntar sobre o crush e se vai por acaso ter alguma coisa ali, se ele gosta, né, de você, ou se tem alguma surpresa nessa área afetiva como um todo, é uma carta maravilhosa na hora que cai no jogo, porque ela vai conseguir trazer para você exatamente essa resposta. Se realmente existe algum tipo de sentimento, se vai florescer algo ou não, se vai ser algo que traz essa perspectiva de um lado que
tem uma construção afetiva. Se você perguntar, por exemplo, sobre a família num todo, ela vai trazer para você que existe harmonia dentro da sua família, então que tá tudo certo, não precisa se preocupar, sempre lembrando que depende da carta que está em volta. Porém, a carta em si, ela é uma carta extremamente positiva, é uma carta onde ela traz muito dessa questão de florescer. Então, por exemplo, quando você quer saber se você está procurando emprego e tem chances de você crescer na empresa e cai a carta do buquê, é uma carta assim, tá ótimo. Tem muitas chances de florescer, tem muitas chances de você ficar naquele emprego e ainda ser efetivado, de mudar e a carreira crescendo ali dentro daquele lugar onde você perguntou. Já aqui na carta 10, a gente tem a carta da foice. Mais uma carta que a hora que você fala, você já pensa, putz, é uma notícia ruim. Como eu tô falando aqui, relembrando de carta por carta, depende da carta que vai ao lado. Ela sozinha, ela fala sobre cortar as coisas, porque a foice, ela corta tudo que precisa ser cortado na raiz. Então, aquele velho ditado, cortar o mal pela raiz, é exatamente essa carta. Ela vai falar exatamente isso. De cortar exatamente tudo aquilo que precisa ser cortado na raiz da questão. Se vier uma carta antes que tá com, sei lá, algum tipo de... Como é que a gente pode colocar assim? Falando de uma questão em que existe algum problema que foi colocado ali, ou você perguntou a situação de um problema e cai a carta da foice, pode ser que fale sobre você cortar o mal pela raiz, que você tenha que fazer isso, ou que alguém do seu cotidiano vai fazer isso, ou você já tem a tendência energética para fazer exatamente esse corte necessário. Pode ser que fale sobre algum tipo de vício que seja colocado ali para ser cortado? Sim, pode ser que venha para falar sobre isso. Talvez algum hábito, talvez alguma coisa do tipo também. Então, o entendimento da carta 10 é exatamente esse. Tudo que precisa ser cortado da sua vida vai ser cortado. Se precisa ser feita alguma ação, então na hora do jogo vai ser dito que você precisa agir para cortar algo da sua vida para ter uma transformação daquilo que você quer, ou enraizamento de alguma coisa daquilo que você está perguntando. A carta do chicote é uma carta que fala muito sobre autocobrança. Por quê? A carta do chicote, ela é uma carta onde você tá batendo na mesma tecla, você tá cobrando as coisas demais, você tá colocando muita densidade, muita intensidade também naquele assunto. Então, talvez na hora que caia o chicote, venha falar assim, não se cobre tanto, haja de uma forma mais de calmaria, de mais amor, de mais cuidado com você mesma, para você também não ter a tendência de trazer algo muito pesado para sua vida. Essa é uma outra carta que, assim como a cobra, também pode trazer a conotação de magia, né? Se existe uma magia no seu campo. Pode sim falar se tem alguma magia daquilo que a gente já está acostumado a ouvir, mas também, como eu falei aqui, né, das palavras que são ditas e emanadas e você não faz a mínima ideia, você não tem nem noção daquilo que é. Se por acaso o consulente é uma pessoa
onde não se cobra tanto, essa carta ela vem aqui para puxar a orelha para a pessoa começar a prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Para aí sim começar a cobrar dela mesma de uma maneira mais calma, mais elevada. Já que na carta dos pássaros, a gente vai falar sobre uma questão assim de liberdade. O que é essa liberdade? Ela pode trazer tanto uma forma de você se libertar de algo. Então percebe que essa carta aqui, ela tá muito com eles livres, né? Em outros decks, essa carta 12, ela vem com uma gaiola atrás, ou alguma coisa assim, ou uma casinha também ali colocada. Eu aprendi com uma colega de trabalho também que pode simbolizar, de acordo com outros decks, quando você pergunta sobre clientes, que são os clientes chegando na sua vida. São as pessoas vindo até você, te trazendo notícias, te trazendo várias outras questões que você nem imaginava. Essa carta também fala sobre mensagens vindo para você. Ela fala se por acaso você está querendo saber na área afetiva se existe alguém ali no meio do relacionamento, se por acaso é um triângulo amoroso, ela também pode trazer essa conotação de um aviso, um alerta sobre um triângulo amoroso, para mostrar se tem ou não, tá? Que às vezes é só paranoia da nossa cabeça, mas tudo bem, acontece. Mas ela também pode, de fato, mostrar se existe uma terceira pessoa. Tem outras cartas que também dizem isso, tá? Mas a carta dos pássaros, normalmente ela sempre vai dizer sobre a questão da liberdade, sobre a questão do que você está procurando para você se libertar, se existe alguma coisa a ser feita para você ter essa oportunidade de ser quem você é de fato. Então essas são as outras cartas aqui para mostrar para você um pouquinho mais do que elas podem trazer dentro de um jogo, e lembrando sempre que vai depender de uma outra. Algumas cartas são positivas, outras são negativas e algumas são neutras. Então, como eu falei, eu sempre falo dos dois lados de cada uma, porque mesmo que a carta seja positiva, ela pode sim trazer alguma conotação um pouco mais negativa do que é o esperado, tá? E assim também acontece com a carta que é negativa. Ela também pode trazer uma conotação, por exemplo, como as duas primeiras que eu falei, né, da 7 e da 8, de um lado positivo. Então sempre depende da maneira como você olha para cada uma delas, tá? Então eu espero que mais esse pedacinho aqui de explicação tenha conseguido fazer com que você compreenda melhor como que funciona o jogo de carta, a leitura de carta desse oráculo tão lindo e maravilhoso, para o seu entendimento do que é feito através do jogo. E claro, o intuito de trazer aqui essa pequena introdução sobre cada uma delas é desmistificar muitas coisas que foram colocadas, e também para que na hora que você faça um jogo, você entenda um pouco e não seja levado só no papo, né? Porque a gente sabe como que funcionam as coisas. Eu espero muito que cada pedacinho de cada carta tenha trago alguma coisa de uma reflexão, de um entendimento. E eu vou trazer mais até terminar o baralho por inteiro.